Olá, estamos começando mais uma edição do... Hoje tem conversa. O podcast do seu Marília Hoje Notícias. E que bom você estar aqui com a gente para mais uma edição muito especial. Nessa quarta-feira a gente vai bater um papo com dois empreendedores. Olha que legal. São dois moradores de Marília. Na verdade, os dois são paranaenses, mas estão enraizados na nossa cidade já Adotaram há mais Marília, de... né? Um há 28 anos, outro há 15 anos. Muito legal. E é gente que tem feito sucesso aí no seu... Adotou Marília para empreender. Isso é legal demais e a gente quer valorizar realmente o empreendedor, aqui hoje representados pelo Will e também pela Sol. Isso mesmo. Obrigada, Will. Obrigada, Sol, por aceitarem nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Empreender é algo assim muito... Você sabe que eu fui entender um pouquinho sobre empreender agora que nós estamos empreendendo com o nosso podcast, Exato. com o nosso Marília Hoje Notícia. E como é que foi para vocês, né? Quem começa falando aí? Como é que vai, Sol, você, porque o Will falou que você gosta de conversar. Ele quer deixar que eu comece porque eu sou a mais velha. Hein? Primeiras senhoras. Diz aí, como é que foi? Empreender é um desafio, né? A gente acha que não nasce empreendedor, né? Porém, a gente vai descobrindo essas habilidades com o decorrer do tempo. Então, eu não nasci empreendedora, porém, eu sempre tive essa questão da venda na veia, né? De começar... Estava sem trabalho, desempregada, de repente descobri que eu poderia começar aí meu trabalho como manicure. Então, comecei como manicure, fiquei aí durante 9 anos fazendo unha, depois me formei em podologia e, de repente, comecei aí a abrir um negócio, empreender e hoje estou aí há 3 anos com a Bom Sabor Gastronomia, aí 3 anos na cidade de Marília e, graças a Deus, a ascensão tem sido contínua. E você, Will, como que foi? Eu comecei pela necessidade mesmo. Eu ia perguntar isso, né? Porque tem muito essa coisa de o empreendedor nascer de uma necessidade, né? Sim. Não, até uma necessidade econômica. Tipo, eu preciso faturar, ganhar, viver, sobreviver e aí empreende. O meu, na época, foi um pouco dos dois. Um pouco da necessidade também de ter um segundo plano financeiro, né? Uma segunda renda. Mas quando eu voltei a treinava, parei um período e voltei. Quando eu voltei totalmente sem forma, idade já mais avançada, e queria treinar num ritmo um pouco mais tranquilo na época. Tava voltando e não achava a academia que eu conseguisse me enquadrar nisso. Todo mundo competindo, todo mundo novo, não tinha uma galera da minha idade, não abrangia um público, vamos dizer assim, um público comercial. A maioria do público que tinha academia na época era a galera que gostava de lutar, era um outro ritmo. Então, sentindo necessidade de um melhor ensino, uma melhor forma de ensino, eu voltei a treinar firme de novo e voltei a estudar para poder dar aula. Então, foi nessa necessidade também, além da renda extra, uma necessidade de captar pessoas que gostariam de treinar, mas tinham um pouco de discriminação em estar participando de lutas, porque a maioria dos espaços de luta é destinado para a galera mais jovem, galera que gosta de porradaria. E lá nós temos o público, os dois públicos, né? Tem uma galera que compete, tem uma galera comercial. Senhores de 60 anos, mulheres, idosos, todo tipo de... E o que você fazia antes de começar? O que você estava trabalhando com o quê? Eu já trabalhei em bastante coisa, mas quando eu voltei a treinar e comecei a dar aula novamente, eu estava de porteiro. Inclusive, eu fiz a faculdade trabalhando na portaria. Fiz a faculdade de AD e enquanto eu trabalhava na portaria, eu fazia o curso de Educação Física. Puxado. Puxadíssimo. Saía do curso, no intervalo do meu almoço eu dava aula, né? Já podia estagiar, então dava aula no prédio mesmo. Saía do prédio e ia dar aula na academia próxima de lá para poder fazer um extra. Cara, essas histórias são muito legais, né? Porque demonstra, assim, que o que falta, muitas vezes, é vontade, né? Porque quando você tem vontade e determinação, ó, você faz. A necessidade, né? A necessidade fez a gente correr atrás, né? Mudar de vida. Mas eu vejo também, muitas vezes, pessoa necessitada, mas não apta para realizar o trabalho, ou seja, não está disposta a pagar o preço, porque tem um preço, né? Fica acomodado, Acomodado, né? A pessoa, muitas vezes perde oportunidades, né? Algumas pessoas reclamam que não tem oportunidades, mas muitas vezes elas deixam passar. Uma porta ali, mas não vou, medo também, porque você se arrisca. Pois é, você sabe uma coisa que eu brinco, mas é sério, assim, ó, hoje eu sou um empreendedor com o site, mas a vida inteira eu fui CLT. A vida inteira eu tive carteira assinada. Então, tipo, essa mudança é muito complicada, assim, na cabeça da gente, né? Sim. A gente, poxa, e se não rola? E se não virar? E, não é? Você sai de uma coisa segura para uma coisa incerta, né? O CLT, você tem certeza do que vai cair ali no mês. Sim, agora, verdade. Pouco ou muito vem, né? Ou o MEI, CNPJ, enfim, ali você não tem certeza. É verdade. É a mesma coisa quando eu comecei também a empreender, né? Eu fazia os famosos freelas, né? Que é comum na área de marketing. E aí eu resolvi sair do meu emprego em plena pandemia. No meio da pandemia, com tudo fechado. E aí?
Mas claro, né, que eu falo que aí os privilégios que ajudam, né? Tinha uma família que falou, não, vai, se arrisca. Então, eu tinha uma base que poderia ali me ajudar. Sim. Então, isso ajudou, isso é muito importante, né? Porque eu acho muito triste, assim, quando a gente vê que tem gente que não tem que se arriscar e aí é fazer dar certo ou é fazer dar certo, né? Sim. Então, assim, eu fui muito privilegiada de ter esse respaldo, de poder me arriscar para empreender, mas eu fiz isso no meio da pandemia e falei, vamos ver que no que dá. Se não conseguir, mando o currículo de novo, volto pro CLT. Ô Sol, e como é que foi essa mudança sua? Você disse que trabalhava como manicure, fez aí podologia, é isso? Sim. E aí, para gastronomia, como é que mudança? Foi uma loucura. Foi uma loucura, assim. Foi uma ideia inicialmente do meu marido, né? Ele queria empreender, queria abrir um negócio e também era, inclusive, na pandemia, bem ali no meio da pandemia. Fazia poucos meses de pandemia. E aí ele chegou e falou, Solange, quero abrir um negócio, né? A gente estava aí juntando um dinheirinho para financiar uma casa. Eu falei, não, você só pode estar doido. Como é que a gente guarda dinheiro para financiar uma casa e eu vou empreender? Aí eu falei, não, não. Daí ficou aquela agitação por dentro, né? Mas eu tenho essa coisa de querer o novo. Eu gosto desse risco, né? Aí eu falei, então tá, então vamos embora. E aí nasceu, né, a Bom Sabor. E a minha irmã é cozinheira, então a minha irmã já cozinha há muitos anos, já trabalhou em vários restaurantes. E aí eu pensei nela, falei, para abrir uma marmitaria, então tem que pensar já em algumas pessoas. Ela estava trabalhando. E eu falei, como que vai ser? Né? Quem que vai cozinhar? Quem que vai fazer? Então as ideias foram começando a surgir. Aí passou um mês ou dois, mais ou menos, ela foi mandada embora do trabalho que ela estava. Uma doceria ia fechar, ela ia ficar desempregada. Então as coisas foram casando, né? E aí nasceu a Bom Sabor e a gente está aí na cidade, graças a Deus, fazendo muito sucesso. Começamos muito pequeno e a ascensão, assim, me assusta um pouco. Fico até um pouco receosa, mas eu fico muito feliz. É fruto de muito trabalho. Um trabalho, assim, que foi meio formiguinha, foi indo e graças a Deus a gente está bem posicionado hoje aí na cidade. E hoje qual que é a linha assim de você tem o quê? O que você oferece na Bolsa? Nós trabalhamos com delivery, né? O nosso forte é delivery ou retirada no local. Não é um restaurante onde você come no local, né? Se serve no local. Não tem o chamado salão lá, né? Não. Então a gente só é delivery, só marmita mesmo, vários tipos de marmita. Hoje a gente faz uma multiculinária. Então não é só aquela marmita comum. A gente trabalha com cardápio saudável, a gente trabalha com saladas, vários tipos de salada. Então virou uma multiculinária mesmo. Eu ia perguntar por isso, porque é um mercado muito competitivo também. Exatamente. Né? Tem muita concorrência, muita, sim. Você tem que fazer algo para você ter esse sucesso que você está obtendo aí, você teve que dar uma... O diferencial da marmitaria, que eu acredito que não seja segredo, né? É o tempo de entrega. Hoje as pessoas, elas estão aptas por agilidade, por rapidez. Ninguém quer esperar 1 hora hoje para almoçar. Ainda mais quando tá com fome, né? A pessoa, quando ela pensa em delivery, ela pensa em rapidez, em agilidade. Então, para ter uma ideia, nós começamos com um entregador. Hoje nós temos 10. 10. Né? Então, assim, isso porque a gente não consegue abranger a cidade toda. Né? Em alguns pontos eu nem pego entrega, porque não dá conta, né, de entregar. E é um desafio, a gente aprende muito, porque trabalha com a plataforma aí do iFood, né? São as plataformas, temos o nosso site próprio. Mas cada dia um desafio, e um desafio que a gente vai vencendo mesmo. Pra você, Will, como que foi, assim, desde a sua primeira academia lá? Quantos alunos? Você lembra quando você começou? Quantos alunos? Lembro, foi punk, assim. Minha história foi bem formiguinha. Eu fui saindo de salão em salão, né? Mas quando eu voltei a treinar, igual eu falei pra vocês, que o ambiente não me agradou na época, quando eu voltei. Tava naquela vibe mais. Eu fui dar aula no fundo de um bar, na 9 de julho ali, na torcida independente. Tinha 6 alunos. 6 alunos, eu lembro até hoje. Aí começou, porque eram os dias de jogos, né? Então ficava muito cheio, torcida e tal. Não era o local que eu gostaria de dar aula, apesar que foi muito acolhedor. Foi o passo inicial. Dali nós fomos pro fundo de um sindicato, uma casa, uma área de lazer mesmo, com 6 placas. Eu lembro que eu dava aula lá no fundo com coisas todas improvisadas. Caixote de salto era a anilha de fio que o pessoal usa da telefônica aí. Sim. Tal. Então era bem improvisado mesmo, bem fundo de quintal. Ali já começou a aumentar, começou a ter uma galera boa, pelo atendimento, pelo acolhimento que a gente dava para o público, familiar e tal. Dali nós fomos para uma academia, onde eu fiquei 1 ano mais ou menos, e ali eu comecei a fazer meu pezinho. Comecei a catar todo o dinheirinho dali
comprar em material, investir em material, alugar um salão na 15 de novembro, na Araraquara, na verdade, na época. Na rua Araraquara, aqui perto. Bem difícil de conseguir alugar esse primeiro barracão no meu nome, sair sozinho, mas consegui. Ainda eu conciliava o 12 por 36, né? Trabalhava de porteiro num dia, dava aula nos dias de folga. Só que começou a ter muito conflito, porque às vezes eu não conseguia sair no horário da aula, chegava tarde, meus alunos na porta da academia fechada, não tinha nem letreiro na frente da academia, né? Era só blindex ali, um cadeado de bicicleta segurando lá. Ia. Cara, muito improviso. Colocava um negócio aqui, outro 2 metros de distância para dar volume lá dentro, que não tinha nada, não tinha material, só tinha um tatame. E o mais legal é a galera acreditar nesse sonho, né, cara? Isso que é bacana. Eu tenho um aluno que tá desde esse bar, desde da sede da torcida até hoje treinam comigo. Eu tenho 2 faixas pretas hoje Legal. São meus 01, 02 lá que estão comigo até hoje, desde então. Tem mais pessoas que continuaram comigo desde essa época, mas essa parada de confiabilidade é muito legal, muito interessante. Até tá no espaço que eu tô hoje, com as outras filiais que a gente tem fora agora, mas foi uns passos muito com medo, assim. A época de pandemia também foi quando eu tinha acabado de investir um pouco mais de grana no CT. Aí entrou, antes de mudar, né, na Araraquara ainda, foi meu penúltimo CT. E quando entrou a pandemia, eu não tinha R$1 para fundo de emergência. Tava sem nada. Fui aprendendo, né, dessa parada de fundo de emergência que a gente tem. Então, não tinha nada, tinha investido, montado um ringue, comprado lona, comprado sacaria, sem R$1, cara, perdido. Mas deu certo. Consegui dar uma manobrada lá na pandemia e continuar com a academia. Cara, você falou esse negócio de saldo, como é que é? Fundo Emergencial. Emergência. Então, até aproveitando essa deixa sua aí, eu queria, assim, você foi buscar apoio, tipo Sebrae, essa coisa que é uma consultoria, tal, porque a gente vê que muita gente começa um negócio sem buscar essa informação que me parece que é fundamental, né? Cara, foi assim, ó, hoje eu converso muito com os meus instrutores da academia sobre investimento, sobre banco, sobre fazer uma reserva emergencial, sobre ter o dinheirinho ali para poder salvar, mas eu nunca tive isso. Nem em casa, né? Não tinha uma educação financeira em casa. Escolar piorou, escola pública não tem esse tipo de diálogo, mas eu cansei de ver a verdade que eu aprendi até o momento, até a faixa marrom, quando eu treinava jiu-jitsu, até a faixa marrom eu aprendi de um jeito. E aí eu fiz um curso de faixa preta, fui pra Sampa, fiquei 3 dias lá, e aí lá eu fiz um curso de abriu meu olho. Eu falei, cara, eu não sei nada do que eu tô fazendo. Eu só sei porrada. O resto eu não sei nada. Eu não entendo de periodização de atleta, eu não entendo de atendimento. O que eu achava que eu entendia, eu não entendia nada. Voltei de lá com uma bagagem, refiz tudo que eu fazia, dei minha mente total para poder começar a trabalhar melhor. Mas ainda assim, na pandemia, igual eu falei para você, que eu fiz uma manobrinha lá, porque não podia abrir academia. Eu fui dar aula na frente do Poupa Tempo lá. Eu fui aluna há muitos anos do Will. Na frente do Poupa Tempo? Chegou aí também. Colocava a gente pra subir aquela escada, não tem aquela passarela? Sim. Nossa, subi e desci aquela escada lá, morria. Então a gente conseguiu para não fechar, porque não tinha outra... Na época eu já tinha saído do trabalho, né? Saí sem nada, tive que pedir o desligamento da empresa, porque eles não quis fazer um acordo comigo na época. Então saí de lá sem nada, perdido. Então não podia fechar a academia, não podia me dar o luxo disso. E era um momento de pandemia, não podia ter nada Não podia ter nada aberto, fechado. Aglomeração. Sim. Então a gente dividiu vários horários. Eu aluguei a frente do Poupa Tempo lá, a calçada lá. Ficava na calçada com um borrifador de álcool lá e vários steps dentro do porta-mala do carro e aula o dia todo. E você, Solange, como é que foi? Então, a pandemia, para mim, ela ajudou muito, porque as pessoas não iam no local. Então, para o delivery, foi excelente, né? E a questão dessa questão da como fazer a gestão da empresa, a parte administrativa, isso, eu sou uma pessoa mais operacional, né? Eu sou da operação, da liderança de equipe, eu trabalho juntamente com meu marido. Então, ele que cuida mais dessa parte, então, de administração e da gestão. Ele estuda muito, é muito estudioso, é um cara que busca muito fazer cursos online. Eu estive em São Paulo, vai fazer mais ou menos 1 mês participando também, porque eu comecei a buscar e ter essa necessidade. Né? Para manter uma empresa, para que ela tenha uma ascensão segura, a parte financeira é essencial. Né? Eu lembro que 1 ano e 4 meses, a gente não tirou 1 centavo, sabe assim, que é nada. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses sem nenhuma Você tinha retirada. Uma ali. Sem nenhuma retirada. Sim, porque o meu marido é funcionário público, né? Então ele trabalhava, a marmitaria é um trabalho secular. E 1 ano e 4 meses eu falava, mas
como não dá para fazer nenhuma retirada? Eu falei, como que a gente vai fazer? E ele falou, não, tem que ter, nós temos que ter o nosso capital de giro. E você conciliava também com a podologia. Eu ainda conciliava o trabalho da marmitaria com a podologia. Porque a grana toda que você tinha, que era para casa, na verdade, Sim. vocês investiram. Investimos, na verdade era um dinheiro que estava guardado, como a Letícia falou, eu conciliava e ele também tem o trabalho dele. Mas a grana foi toda. Foi toda. Então, assim, a gente... E não ficou o capital de giro. Falou, precisamos fazer agora um capital de giro trabalhando. Nós começamos a fazer o capital de giro trabalhando, economizando, não fazendo retiradas, né? Nenhuma. É o segredo, né? O segredo é não fazer mesmo. Você, muitas vezes, o dinheiro entrando, mas você tem que saber que tem boleto, que tem fornecedor, que tem várias coisas, né? Para pagar. É o que eu falei no início, realmente é um desafio. A gente começou um negócio na raça, não é um negócio que você fala, tá ali pronto. Não, você começa. Então, para começar, você tem que ir aprendendo no dia a dia. Né? Não é uma receita de bolo que você vai lá, segue e fala o sucesso tá ali, você vai e segue. Você vai aprendendo mesmo no dia a dia. Tô bravo com a Letícia, porque você não falou pra ela trazer nenhuma salada pra gente. Verdade. Ela faz isso. Eu tava falando que precisa provar as Eu achei que ia ter também. Um negocinho, eu vi, fala a verdade, Will. Só por isso falei, que você veio. Bom sabor. Falei, não que eu não peça sempre, né? Falei, vai rolar um negocinho. Eu falei pra ela antes da gente começar que eu tô louca pra provar a esfirra que ela faz. Ela posta, maravilhosa lá as esfirras. Pô, tem a Esfirras salada abertas, também. Como é que chama aquela salada lá só? Nós temos os bowls de salada, Isso, salada da muito Sol, bom. que foi essas saladas foram criações minhas, inspiradas, claro, em um lugar que eu já conheço, não aqui da cidade. E salada da Sol, salada Equifome, salada tudo junto, A misturado. salada da Sol, por exemplo, vem o quê? Salada da Sol vai alface americana, Boa. milho, carne desfiadinha em tirinhas, tomate cereja, croutons, né, que é as torradinhas, e cenoura ralada. Sensacional. É essa sensacional, salada. é uma Muito bom. delícia. É. E agora a gente Leve tá, e agora à tal. noite, né? Agora nós temos, agora que mudamos de endereço, nós estamos à noite também com pizza, lanche, esfirra aberta, que é uma maravilha. Fala o endereço aí pra galera. Nosso endereço é República 925. 925. Vamos lá pedir retirada no local. Sai daqui, a gente já faz uma retirada lá no local. Boa. Segura aí a sua pergunta, que eu sei que você tem uma pergunta para Tem. fazer, que eu quero falar aqui da Casa Viva Melhor Colchões. A Casa Viva Melhor Colchões Estofados fica ali na Pedro de Toledo, uma loja incrível. Olha, esse é o mês de aniversário da Casa Viva Melhor Colchões, está com condição imbatível, vale a pena você passar lá e conferir ali na Pedro de Toledo, também na 9 de julho tem a FA Colchões, tá bom? Ventilador e Casa, a casa do ventilador em Marília. Ventilador e Casa é uma loja incrível, tem para você material elétrico em geral, além de todos os modelos de ventilador, de teto, de parede, de mesa, Nesse calor aí, hein? mini ventilador, tem tudo. Então, você está passando calor? À toa. Passa na Ventilador e Casa, que tem uma condição especial. Fala que você ouviu aqui no Hoje Tem Conversa, que você ganha um desconto especial lá do Silvião. Com a gente também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, que fica ali na Feijó, esquina com a Bandeirantes. Então, anote aí a Oral Sim Implantes Dentários. Agende uma avaliação no 99907-2707. Oral Sim Implantes Dentários. Também com a gente o Esmeralda Shopping. Hoje é quarto no Esmeralda, você sabe que lá você tem uma condição especial. Tomar um chopinho, né? Ah, fala sério. E outra, você de repente quer comer lá um prato tal, especial, de repente você ganha em dobro. É o quarto. Paga um, leva outro. Paga um, leva outro. Por exemplo, você pode Perfeito. me convidar, você paga um, Ah, folgado, né? eu levo outro. O Esmeralda é assim. É o quarto do Esmeralda Shopping. Com a gente também o Colégio Água Viva. São 27 anos em Marília. Colégio Água Viva com matrículas abertas e planos Prever, planos pensados em você. Ó, você decora tudo bonitinho, né? Dos patrocinadores. Você, hein, Letícia? Fica me entregando aí. Eu queria saber, Will, que você tava falando das suas filiais e tal. Como que começou isso? Então, começou a gente participando de eventos, né? Começamos a ir para eventos, aí a galera começou a ver a nossa equipe, começou a ver o destaque que tinha os atletas que a gente estava tendo, e começou a seguir começou a nos seguir no Instagram, nas redes sociais. E começou a ter diálogo, pedido para eu poder fazer seminário. A primeira filial, na verdade, veio através de um seminário que teve na minha academia, no meu CT. Conheci o Jefferson lá de Oriente. Hoje ele trabalha em Oriente Quintana, né? Tá cuidando de lá. E aí começou a amizade, primeira filial. Segunda filial veio através do pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo. Através, na verdade, do jiu-jitsu. Me conhecia, a galera de lá me conhecia. Além de professor e ex-atleta, também sou árbitro. Então a galera me conhecia, conversou. E o Muay Thai lá, como funciona e tal. Segunda filial, né? Terceira, no caso.
E uma outra agora, que é no Maracá, que tá com um instrutor meu. Já tô formando alguns instrutores que estão conseguindo suprir essa demanda de vir academias na cidade. Tem pedido nossa equipe presente, né? Então a galera tá pedindo para ter esse padrão de aula que a gente implantou aqui na cidade, em outros locais aqui, em outras zonas de Marília. Legal. E vem cá, são só lutas? Ou tem essa parada de musculação? O essa endereço coisa... que eu estou hoje, nós somos parceiros da Academia Arena, né? Do Ricardo. Então, lá tem, mas não é meu. O meu espaço é apenas luta. Só trabalho com luta mesmo. E quais os tipos de luta? Eu dou aula, lá nós temos, na verdade, Muay Thai, Jiu-Jitsu e o boxe. Jiu-Jitsu, Muay Thai e boxe. Isso. E aí, Pra todo Letícia, qual que gosto. você fazia? Eu fazia Muay Thai. Muay Thai. Adorava. Muay Thai é Pincher aquele que raivado. Muay Thai É. chuta, né? É o Chute, chute. cotovelo, a Letícia era Tem um cotovelo. pincher, velho. Era brava. Ah, mas Ele me chamava de pincher lá. Eu falava, é o lugar que eu desconto minhas raivas, né? Pra não descontar nas pessoas, eu descontava nele. a gente vê um número bem interessante de mulheres, né, Lá nós temos praticando, Tem né? bastante. muitas meninas, muitas mulheres que trabalham lá com a gente, treinam lá com a gente, no caso, né? Elas não estão botando muita fé na Maria da Penha, não, cara. Não, estão querendo resolver. Tá certo, resolver melhor prevenir é a que melhor remediar, coisa, né? é a melhor coisa. Mas você tem Império, isso que você falou de ser um lugar diferente, é isso mesmo, que você vai lá, é criança, é adolescente. Sim, verdade. Não é só os maromba, vai ter quem tá abaixo do peso, vai ter gente acima do peso, vai ter idoso, vai ter... É gente de todo tipo treinando, todo mundo igual junto, agora. cada um no seu ritmo. Nós abrimos mais turma infantil, né? Mirim, infanto. E hoje é muito bacana, porque vem igual a Sol mesmo, os dois dela treinam meus dois comigo. filhos treinam lá. Treina o Mirim, acaba o Mirim, ele fica esperando o infanto, que é o mais velho dela treinar, o Davi treinar. Acaba, a Vocês galera são vai embora. parentes, não? Ela é tia da minha esposa. Ah, tia da Minha esposa. tia, chama ela de tia. Eu não queria ser parente, mas É igual cunhado, né? A gente não escolhe, não tem Escolhe. jeito. escolhe, É. né? Mas a Agregado. minha sobrinha escolheu, mas cara é muito gente boa. Escolheu Tenho bem, muita né? admiração Escolheu. por ele, pelo trabalho dele também. Recíproco. Mas lá é muito Que bacana. coisa, não, peraí. E os dois Dois paranaenses? É, paranaense. Pois é, eu não exato. sabia. Coisa, né? E os- Na verdade eu sabia, mas eu não lembrava que você era não paranaense. sabia. E os dois foram pro empreendedorismo, né? Você vê? Tá na Sim, veia da tá família aí, mesmo. já Sim. vão se juntando aí, muito legal. Bacana. Lá, igual eu tava falando, a galera fica família mesmo. Tipo, sai a criança, o pai tá esperando pra começar o jiu-jitsu. Às vezes a criança tá treinando Muay Thai no espaço separado. O pai tá treinando, ou a mãe treinando Muay Thai no outro espaço. Às vezes o pai e a mãe treinando boxe também. É bem familiar nosso espaço. Igual eu falei, a gente trabalha tanto com o público comercial, tanto com atletas, né? Tem uns atletas, agora eu tô dando consultoria também para atletas, a galera que quer preparação física, essa parte. Também tô trabalhando com isso. A galera tá vendo bastante resultado positivo nosso. Então tem tido bastante procura em relação a isso. Sabe o que eu achava? Ele falou aí de atleta e comercial. Quando eu comecei a fazer cedinho, 7 horas da manhã, eu ia treinar lá com o Will. Eu cheguei lá me achando, nossa, eu tô acordando muito cedo pra vir treinar, sou uma vitoriosa. Eu chegava lá, os atletas dele já estavam sofrendo. Os caras indo embora, né? Os caras já todos surrados. já. Exato, já estavam lá triste, assim. Eu falei, como assim, Will? Ah, estão treinando aí pro campeonato. Eu falei, nossa, eu tô me achando uma vitoriosa. 7 da manhã, os atletas dele já estavam lá, ó, ralando. E o número maior hoje acaba sendo por pessoas que querem de uma maneira comercial fazer. Sim, total. É, Eu né? tenho o meu grupo de atletas é muito pequeno. Eu tô com uma galera do jiu-jitsu, tenho mais ou menos uns 6 alunos fortes competidores de jiu-jitsu, né? Tem as meninas, inclusive, são os destaques da academia lá. Tem a Aline, tem a Rafaela, que são as meninas que estão ganhando tudo aí no interior, graças a Deus estão destacando bem, graças à dedicação delas, óbvio, também. E a galera do Muay Thai também tem uns 4, 5 alunos e 3, 4 do boxe. O restante são quase 200 alunos, o restante é todo aluno comercial. Na E matriz tem alguém aqui. aí que topa encarar um MMA? Como é que é isso? Eu como, tenho- como é que é o ingresso dessa galera pro MMA? Né? Cara, eu tenho atleta formado, pronto pra ingressar, mas eu tenho um pensamento um pouco diferente. Tipo, se você pegar uma equipe grande, equipe formada, equipe boa, vamos trazer a capital aqui. Não tem uma pessoa que dá aula de tudo, porque minha visão vai ficar limitada. Eu dou aula de Muay Thai, eu sou grau preto de Muay Thai, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, dou aula de boxe, mas eu não vou conseguir olhar todas as esferas. Então, normalmente a equipe é composta de muita gente. É uma pessoa para cuidar do boxe. Aqui no interior você vê muito egoísmo, até troca de equipe. Se você pedir para fazer um treino, uma equipe parceira, eu tenho um amigo na academia tal, já é um rebuliço. Então eu acabo preferindo não entrar. Meu forte lá é o Muay Thai e Jiu-Jitsu. Meus atletas se destacam bem no Muay Thai e no Jiu-Jitsu. Então eu prefiro e vou continuar mantendo por enquanto nessa área. No MMA eu não vejo
tão cedo eu entrando nessa área, não. Porque necessitaria de mais Uma gente, equipe, né? Uma e equipe. com a mesma mentalidade, igual a Sol falou. O Lê, que é o esposo dela, estuda muito. Eu tinha um padrão, tinha uma visão de como era administrar uma academia, até ver como era realmente administrar uma equipe grande. E eu mirei em equipe grande, quero ser uma equipe grande conhecida nacionalmente. Hoje no interior nós estamos muito conhecidos, dominamos aí a parte do interior. Mas eu gostaria e quero, a minha ambição é nacional. Então eu vejo até os livros que os treinadores leem. Então eu vou, por que ele está lendo esse livro? Vou lá ver o livro, tem umas dicas boas aqui nesse livro. Aquele livro já sai para outro. Então, ler, estudar, pesquisar, fazer curso, fazer network mesmo, sentar para conversar com alguém, sair para fazer um seminário ou receber um outro treinador dentro da sua academia para ter um seminário com uma outra visão é muito importante. Então, para mim, isso é a cerejinha do bolo aí. É porque empreender vai além de você só fazer uma venda, né? Ou no caso dele, trazer aluno, né? Vai além disso, você precisa buscar conhecimento. E depois que você busca conhecimento, com conhecimento adquirido, nunca mais É um você estudo perde. constante, né? Um É estudo porque constante. tudo está muito rápido, né? Tudo muda com muita facilidade, né? É assim com a tecnologia Sim. e acaba refletindo em todas as áreas, né? Exatamente. Então você tem que sempre estar se atualizando, Sim. aprimorando o conhecimento, Sim. para não ficar para trás, né? Você tem que aprender até sobre ciclo menstrual de mulher, porque você tem atleta mulher. Sim. Às vezes você fala hoje com a menina, o treino dela tá montado, amanhã você chega, ela tá com cara emburrada, não fala bom dia. Aí você tem que entender para poder periodizar. Quer que eu te passe as marcas de chocolate que você resolveu? Não podem comer chocolate, pô. Tem época de competição, corta Não tudo. pode. Tem uma lá que tá Tá no comendo comida sem regime. sal e água a semana inteira. Aí complicou. Agora... Aí você tem que entender de periodização, saber quando vai estar no ápice para poder marcar a competição e não marcar a competição e aumentar a intensidade de treinamento. Você tem que entender de muita coisa. É muito mais profundo do que a gente acha. Você quer só trocar porrada. Vou lá na academia, eu sei porrada, sei trocar porrada. Então vou dar aula disso, vou abrir um CT, vou dar aula de luta. É que você vê muita galera quebrando. Na época da pandemia foi meu melhor marketing. Porque todo mundo fechou, a maioria fechou. Boxes de crossfit, academia, a academia de luta mesmo, os grupos de professores dava dó. Porque a galera tinha acabado de montar, vendendo ringue, saco por micharia. Eu mesmo consegui comprar algumas coisinhas nessa época por conta disso. E eu falei, preciso me reinventar, não posso parar. Não tenho outra fonte de renda. Não tem plano B, né? Plano B, eu preciso fazer vingar. Aí foi, todo mundo passava, todo geral com a camisa da CT e vendo, aí saía outro lá no cantinho esperando acabar a aula do fulano para poder vir, para não aglomerar, e vinha e tal, e começou. Acabou a pandemia, foi o boom que a gente deu, que precisou trocar o espaço. Foi onde a gente foi para a Academia Arena, no espaço ao lado da academia, né, com uma parceria com eles, e o espaço era bem maior e cabia todo mundo que chegou novo. E hoje, graças a Deus, tá. Eu ia perguntar, você fluindo. tem uma noção de quantos alunos mais ou menos mensais ali vocês têm na academia? Mais de 200 entre alunos de turma. Só de jiu-jitsu são adultos, são 50 alunos. Fora, agora eu não vou saber estimar, mas são muitos alunos. Fora das filiais, Fora né? as filiais. Fora as filiais. São E você, muitos Sol, alunos. tem uma noção de quantos pedidos aí saem num mês? De pedidos, mais ou menos. No mês? No mês não. No dia uns 250. De pedidos. Agora, de quantidade de marmita, quase 400 por dia. 400 por dia. No total, né? No período da manhã. E no período da noite é um processo de início, então ainda tá bem, tá mais devagar, né? Mas é um projeto aí que a gente tá dando... De expansão, né? Sim. Em média, umas 10 mil por mês, então. Mais ou menos por aí. Em torno por É aí. bastante. E eu vi esses tempos, ela postou 2 vezes de cliente que tava pedindo 47ª vez pedido. O da cliente, mesma assim, pessoa. falando sobre recorrência, né? Não adianta você vender hoje e não vender amanhã. Então, você tem que trazer a recorrência. E eu tenho um cliente lá que foi o dia que eu postei, ele pediu 201 ou 211, uma coisa assim. Ele pede todos os dias. Às vezes Quase eu um ano, gente. pergunto, será que ele não enjoa? Mas eu acredito que não, porque ele pede todo dia, né? E a nossa comida é aquela questão que eu sempre gosto de trazer sobre afetividade, né? Não é simplesmente, não vendo simplesmente uma marmita. Nós vendemos afetividade, que é aquela comida realmente caseira, com gostinho de comida feita em casa pela nossa Sim. mãe. Eu sempre bato forte nessa tecla e acredito que esse diferencial é que faz a Bom Sabor estar
estar onde ela está. A né? comida tem muito isso, né? Essa Tem, questão da essa afetividade, questão da né? afetividade, memórias, Memórias, é. né? De Memória você afetiva. lembrar, falar, a comida da minha avó. Pois é. Sim. Porque comida de vó e de mãe, de verdade, não tem igual, Não tem, gente. não Vamos tem. falar a verdade. É ver- mas Tem é a que verdade. lembra, né? É, Mas sim, aí a que quando você lembra. encontra a que lembra, pô, é ela. Tem a que lembra, assim, é muito gostoso quando você recorda coisas que tá ali na sua É, memória. ou em alguns momentos que você teve né, De- bacana, de que, união Mas sim, e eu- você lembra, fala, poxa, Falando em comida, eu fui vegetariana durante 12 anos da minha vida, mais ou menos, 12, 13 anos. agora eu tô começando a entender um pouco. Né? E eu voltei a comer carne por causa de uma comida que eu comia quando eu era criança, um prato. E me deu vontade de comer, porque voltou a vender em Marília, que era uma Sim. pizza frita que vendia quando eu era criança. Eu comia, tipo, ia no aniversário. Me deu vontade, eu falei, putz, O mas que, eu que já- vinha nessa pizza, dona Letícia? Era calabresa e bacon. Poxa, que delícia. Né? Muito Aí bom, né? foi assim que eu voltei a comer carne. Eu não voltei a comer 100% ainda, tem coisas que eu não gosto de comer de carne, mas eu como, por exemplo, bacon, calabresa. E eu voltei por causa disso, por causa de uma memória afetiva que eu tive na Exatamente. infância. Ela voltou só naquilo que tem sabor, É isso, você viu? é Hã? isso. Só no sal e no embutido, né? O que faz mal. Saudável. É o saudável. Saudável. Mas o Will estava falando dessa questão de conquistar aí o âmbito nacional. E você? O que você pensa pro seu negócio, né? Qual que é a visão que você tem de futuro? Olha, uma boa pergunta, hein? Na verdade, eu comecei muito sem pretensão. Quando a gente iniciou, eu tinha muitas ideias, mas eu não tinha muita pretensão, ou de pensando em abrir filiais, ou ir para outra cidade, não tinha muito essa pretensão. Hoje, olhando assim a Bom Sabor, como o crescimento dela, essa continuidade que ela está tendo, eu já penso também, de repente, em abrir em outra cidade, como a minha família é de Pompeia, né, que é bem aqui pertinho. E eu tenho pessoas que vêm de lá e falam assim, nossa, você podia muito abrir em Pompeia, porque não tem comida, assim, lá boa lá. Então, eu vou levar para Pompeia isso aí. Então, assim, tenho, assim, uma perspectiva para te definir agora, não tenho essa perspectiva de crescimento ou de essa visão. Mas quem sabe, né, futuramente pensar em abrir uma filial em outra cidade, enfim. Eu falo isso porque no empreendedorismo acho que tem muito disso, né? De você pôr metas, sonhos Sim, e tal, sim. né? Colocar como meta um sonho e tocar o pau, né? Sim, eu acho que ainda me falta ter esse encontro. Como eu falei no início, gosto de ser bem transparente também, foi uma ideia inicialmente do meu marido. A gente né? precisaria perguntar para ele, né? O que Sim. você pensou? Foi de- uma ideia É inicialmente, verdade, porém boa, parabéns. foi dando a minha cara Sim, também, sim, né? sim. Sim. Por eu ser uma pessoa operacional e comercial ali, falar diretamente com o cliente, foi tomando a minha cara. Então a pessoa fala, e a marmitaria da Sol? Eu ainda brinco com o meu marido e falo, ninguém lembra de você, hein? A ideia foi sua. Vocês são Mas- sócios hoje na marmitaria? Sim, Você e seu eu que marido? faço a maior parte ainda, Sim. né? Por conta dele ter o trabalho dele, né? Ele cuida mais, como eu disse, da parte da gestão mesmo. Mas a gente trabalha junto lá. E você é só você na sua Eu, academia, Jesus, né? mas assim, o apoio que eu tenho Amém. da. Mas Você o tá com tudo, então. Mas o apoio que eu tenho da minha esposa foi essencial, porque eu comecei com um bico, não tinha pretensão de viver disso. Tinha pretensão de trabalhar de dia, como queria virar vigilante na época, fiz curso, tudo. Mas a minha intenção era como um bico, era um extra, né? Porque eu sempre trabalhei em mais de um emprego, sempre trabalhei de dia, entregava lanche à noite, pizza à noite, sempre foi correria. Então, a academia pra mim era um bico, eu não tinha essa pretensão. Quando ela chegou em mim e falou, cara, você tá perdendo aluno porque você não tá conseguindo suprir os dois. Você vai ter que escolher o que tá dando mais dinheiro pra você e o que você quer fazer daqui 5 anos, o resto da sua vida. Então, Sim. eu falo que lá eu fico sozinho, né? Na academia eu cuido sozinho, mas ela é meu braço. Se eu tiver ela, não fala. Você tá com quantos anos agora? 36. Ele falou de quando eu comecei a treinar, tava velho e É, tal. não. Eu falei assim, quem é Eu esse acho que ancião, ele tá né? evoluindo. Quem é? Mas, senhorzinho. mas também tá pra de ser, brincadeira, pra ser né? faixa preta, começou a treinar com que idade? Eu comecei a treinar cedo. O jiu-jitsu eu comecei com 16 anos. Eu treinava boxe com 14, comecei boxe com 14, jiu-jitsu com 16 anos. Pra Sem chegar? querer também não era não gostei do jiu-jitsu no primeiro contato. Achei horrível. Ruim, aquele agarração lá, eu achei horrível, não era. Mas acabei ficando. Aí, Mas um jiu-jitsu bem pegado é coisa Não, linda não de tem, ver, né? não tem. Hã? É porque quem não entende, vê de fora, não entende os movimentos, porque né? quando me Difícil. falaram jiu-jitsu, pra mim na época o Pride estava em alta, né? Vanderlei Silva, Minotauro e tal. Pra mim o jiu-jitsu era MMA.
Então, na época, o Vale Tudo, né? Então, pra mim, quando eu fui treinar, a galera se agarrando lá, eu falei, mas não tem porrada? Não, não tem, é só isso. É, porque lá Então, não é o MMA. Mas é muita técnica, né? É, cara? não, jiu-jitsu é xadrez humano, cara. É, Você sensacional. Você tem que estudar muito, é muita posição, muita repetição, muito top. Jiu-jitsu tem meu coração, assim, disparado. A galera do Muay Thai vai ficar brava comigo, né? Eu gosto do Muay Thai igual, 48, 52. E Sol, deixa eu te perguntar uma coisa. Impossível não fazer esse recorte como mulher, né? Como mulher preta. Você se sentiu mais desafiada em certos momentos no empreendedorismo? Muito. A gente se colocar, né? Já sendo negro é muito mais difícil. Já é um caminho mais árduo, né? De você ser respeitada, né? Principalmente, eu trabalho com bastante público masculino ali, até os colaboradores, né? Um entregador, principalmente, uma mulher, tá? Eles terem esse respeito. E ter o respeito mesmo, né? Um entregador, hoje com 10, você se impor, eles te respeitarem, saber ali as regras da empresa, né? E nessa questão de me colocar como mulher e ter dado certo, para mim é muito orgulho. Orgulho mesmo. Eu amo a minha cor, né? Tivemos aí o Dia da Consciência Negra. Então, para mim é motivo de muito orgulho hoje na cidade. Eu não me achando, mas me achando. Tem que se achar das assim. pessoas me falar, Sol, lá dá bom sabor. Então, é muito bom, é muito gratificante, né? Então, A gente, quando é identificado e reconhecido por alguma coisa, Sim, já é bom. Quando sim. você é identificado e reconhecido por algo que você criou, que você... exatamente. Pô, isso é maravilhoso. É muito bom, É muito bom. gratificante E mesmo. um Brasil tão desigual, né? Como a Pois gente é. sabe que é. Aí você olha para sua trajetória, para sua história, para sua Sim. infância, aí você dá muito mais valor nisso, né? Igual a gente tá falando, o nosso negócio não estava ali criado, a gente chegou e Sim. uma herança, Herdou. né? Exato. Herdou. A gente criou, a gente foi atrás, a gente correu. É fácil ser CEO quando seu pai é o dono da empresa. E aí, então a e aí- gente E trabalha-se mais, né? como trabalha. Eu tô aprendendo isso na pele. Algumas pessoas perguntam para mim, só você trabalha todo dia? Eu falo, eu trabalho quase 24 horas por dia. Empreender é puxado, a gente trabalha muito. Tem gente que consegue colocar, por exemplo, uma resposta no WhatsApp, o atendimento termina às 17h30. Exatamente. Né? É uma indireta, mas, é uma O indireta meu pra tem, mim. mas É é uma fake. indireta, Mas O né? meu tem, mas é fake. mas não é todo mundo, Eu né, não que consigo. respeita isso também. É porque no meu WhatsApp da empresa, as pessoas recebem meu atendimento. Mas é o atendimento que acaba, porque senão eu tô lá trabalhando um monte ainda. Sim. E pra você, Will, como que você se sentiu, assim, desafiado também? Ah, muito. Porque primeiro empreendedor da família. Então, a mentalidade que nós tínhamos na família era CLT. Ter um bom emprego. Eu trabalhei muito em empresa aqui, Maria. Só que eu nunca tive uma mentalidade para receber alguns tipos de ordem, vamos dizer assim, absurdas, né? Tipo, tinha coisa que não tinha lógica. Aí você vê em empresa, você trabalha, pessoas que trabalham menos do que você e você sempre ser proativo igual. A Sol a gente é muito parecido, inclusive, que a gente é muito proativo. Então, faz de tudo, e corre, cabeceia, e limpa, e faz tudo. E a galera lá de boa, e você vê a galera bem tranquila. Então, eu não conseguia ver dessa forma. Quando você resolve empreender e homem negro na cidade, aí é bem complexo. E eu passei por uma situação na marmitaria. Eu lembro que teve alguma situação que aconteceu com alguma cliente. Aí ela chegou e falou pra mim, eu gostaria muito de falar com a dona. Já aconteceu também. Aí eu Isso é peguei, eu terrível. falei, como que eu saio disso, né? Aí eu falei, vou sair da melhor maneira possível. Eu falei, você está falando com ela, o que aconteceu, o que eu posso te ajudar? É você, a dona? Sim, sou eu. Tratei ela super bem, né? Que poderia ali gerar um constrangimento Sim, para ela, sim. mas não, eu tratei ela super bem, ela é minha cliente assídua. Que bom, né? Você Desde vê? quando eu abri a marmitaria. Eu poderia assim, ficar com raiva da situação, mas não. Eu falei, eu vou fazer de forma diferente. De repente ela esteja esperando isso de mim e agir de forma bem natural e É muito E é complicado isso. a gente lidar com isso, né? É muito. Assim, e a gente, por exemplo, que não sabe verdadeiramente como é se sentir assim, sim, a gente não pode nem emitir nenhum tipo de valor ou juízo em cima Sim. disso, né? sim. Mas nesse momento, acho que você foi muito sábia. Sim, Parabéns, e a porque gente- tipo, você conquistou ela ainda mais, né? Sim. Já era sua cliente. E a gente, como negro, a gente também precisa ter certeza da nossa identidade. É.
Não é o outro. Nós não precisamos da validação do outro. Nós precisamos saber quem nós somos, independente do que o outro acha ou não. Então, muitas vezes a gente precisa da autoafirmação, da afirmação do outro. Não, eu sei quem eu sou a Sol, sou empreendedora, sou trabalhadora, sou uma guerreira e ponto. O outro acha sobre a minha cor, ou meu tom de pele, ou meu tipo de serviço, é um problema dele. Exato, diz respeito a ele. A ele, é um preconceito dele. Eu não tenho muito essa questão dessa questão de preconceito, né? Pra mim, qualquer lugar me cabe. Onde cabe um branco, cabe um negro, eu não tenho. Meu marido já tem, ele fala, mas a gente vai lá, mas... Eu falo, não, ali é lugar para nós também, todos os lugares são. Então eu tenho muita certeza da minha identidade e levo isso super de boa. Legal. Ó, gente. Ai, que papo maravilhoso. Então, só tem uma coisa ruim para dizer para vocês. Tá acabando. Ai, que triste. Vamos ter que chamar de novo pra gente trazer as esfirras. Poxa, olha, poxa, vamos deixar isso agendado. Vou ficar devendo essa daí, hein? A gente já marca uma aula lá com o Will, a gente filma lá lutando, né, apanhando lá no CT. Vamos lá fazer um vídeo de você chutando lá, vamos ver se você chuta tudo isso mesmo. Pincher enraivado. Gente, ó, quero falar para você que está acompanhando o nosso podcast. Hoje tem conversa, tem um oferecimento da Casa Viva Melhor, ali na Pedro de Toledo, que está fazendo aniversário. Passe por lá e confira entre a Rio Grande do Sul e a Goiás, ali em frente ao antigo Alto Cafezal. Tá com a gente também a Ventilador e Casa, Avenida República, quase esquina com a José Bonifácio. Todos os tipos de ventiladores com condições incríveis para você. A Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, do professor Marcelo Rodrigues, que aliás esteve com a gente aqui. É sensacional também o programa, muito né? Legal. Muito legal. Tirei todas as minhas dúvidas sobre... Pois é, você sabe que eu melhorei até o bruxismo depois daquela... Você ficou lembrando, né? Pô, coloquei a plaquinha e tal, Com a gente também, Esmeralda Shopping. Quartou, hoje é quarta, tem quartou lá no Esmeralda Shopping, na Praça de Alimentação, uma verdadeira festa. Colégio Água Viva, 27 anos em Marília, matrículas abertas. Vá conhecer o Colégio Água Viva, uma escola confessional. E também com a gente, os Planos Prever, planos pensados em você. O Prever tem parceria com um monte de lugar. É muito legal você ter o Plano Prever, porque, olha, a gente sabe, vive melhor quem consegue prever. Então é bom você ter o Prever, tá bom? É isso aí, por isso que eu falo 34133007, você tem mais informações, aproveita porque tem sempre uma condição especial. E se você disser que assistiu o Hoje Tem Conversa, fala, ó, eu quero um desconto aí. É isso aí. É isso aí. Sol, obrigada por ter aceitado nosso convite, Will, muito obrigada. Eu que agradeço. Sensacional falar um pouco aí da nossa história. Muito bom. Legal. Também. Tive até uma folga na academia hoje. Mais cedo. Muito legal conhecer a história de vocês e por serem assim tão determinados, né? E que bom. Inspirar outras pessoas. Pois é, né? inspirar, exatamente. Isso. Porque assim, ó, é possível, né? É possível. É fácil? Não. Ninguém falou aqui. Isso ficou bem claro, né? Exato. Pelas histórias aí deu pra gente entender. Ô, dona Letícia, mostra essa camiseta bonita aí pra galera. Essa é de nuvem. De quem é essa? De uma empreendedora também. Uma das minhas melhores amigas. Tem a Uzi Uni Store, essa camiseta maravilhosa. Uzi. Una Store. Uzi Una Store. É uma camiseta, uma empresa aí de mulher, para mulheres empoderadas, feministas. Então, chutam. Quiser ir lá, que chutam, que libertam um pincher raivoso nas aulas. Então, quem quiser ir dar um de presente, depois já para sua esposa, por exemplo, né? Uma camiseta bonita para ela. Sim. Né? Entra lá no site e já procura, para agradar ela no Natal que tá chegando aí. Não é? Né? Qual que é o endereço? uziunistore.com.br. uziunastore.com.br. Ó, vai lá, visita, compra. Eu vou fazer isso também. Beleza? Um abração aí também pro meu amigo Cassião da King Life. Cassião, tá aí, aqui, ó. Aí, ó. Lá no Jardim Cavalari. É isso aí. E a gente fecha aqui o nosso podcast. Hoje Tem Conversa, conversando aqui com o Sol e com o Will, dois baita empreendedores da nossa cidade que nos honraram aqui com suas presenças. Obrigado mais uma vez e bora lá? Bora lá. Quarta-feira que vem tem mais conversa. Até, gente.